Glória a Jesus, bom dia pessoal, paz de Cristo a todos aí. Estamos aqui no nosso encontro diário, Café com Salmos. Hoje é o Salmo de número 4. Hoje é o Salmo de número 4, você que tem uma Bíblia aí, separe a sua Bíblia e vamos nos alimentar desse café aí. Pastor Walter já está por aí cedinho. Acordou cedo hoje, hein, meu amigo? Vamos lá para os Salmos de número 4. Se você tem uma Bíblia, abra ela no número 4 dos Salmos. Ontem esteve por aqui minha linda e sagrada esposa. Minha tia Giovanice está por aí, minha tia Jo. Que bom. Que bom ter a senhora por aqui. Muito bom. Eu vou trazer algo muito bom, revelador, algo novo, algo maravilhoso da parte de Deus, que vai certamente despertar uma esperança em nós muito grande, e vai de uma certa forma nos edificar. Eu quero então ler com você o Salmo de número 4. Você tem uma Bíblia aí na sua casa ou onde você se encontra? Eu quero convidar você a ler comigo Salmo de número 4. Tem muitas revelações aqui nesse Salmo. Nós estamos todos os dias nesse horário, 7 horas da manhã, falando sobre os Salmos. E por coincidência, estamos na sequência. Hoje é o Salmo de número 4. Não sei se nós vamos seguir sempre na sequência, mas o fato é que, de alguma forma, até hoje nós estamos na sequência. Vamos lá, o Salmo de número 4. Deixa eu começar por aqui, pessoal, porque a live fica salva e depois o pessoal pega. A nossa ideia é ser uma live bem leve, no sentido de rápida, que na verdade é o café. Então, Salmo de número 4, versículo 1. Eu vou ler o 1 apenas, versículo 1, para nós ganharmos tempo. E depois eu vou falar mais sobre uns 3 ou 4 versículos nesse salmo aqui, tá ok? Salmo de número 4, diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, preservador da minha justiça, pois em minhas angústias tu me deste consolo. Tu te compadecestes de mim e escutastes a minha oração. Coisa linda, né? Esse Salmo de número 4, ele é revelador. Na verdade, ele é como se fosse uma continuação do Salmo de número 3, que foi pregado ontem aqui, foi falado ontem pela pastora Elane. O Salmo de número 3, ele é intitulado como se fosse o Salmo da Manhã, ok? O Salmo da Manhã. Era costume deles recitar o Salmo de número 3. O Salmo de número 4, ele entra na sequência. Ele então é conhecido, ele é chamado de o Salmo da Noite, o Salmo do finalzinho do dia, para você entender. E já já você vai entender quando você lê. Inclusive tem um versículo no Salmo 4 que faz memória, traz à memória muito um versículo do Salmo de número 3, porque isso é muito parecido, fala sobre o deitar, o descansar no Senhor. Então, o que acontece? O Salmo de número 4, como muitos outros, é um salmo feito ao cantor mor. Quando você lê nos salmos assim, o que é cantor mor? Cantor mor é como se eu fosse o mestre, um regente. Aqui no nosso contexto seria o maestro, seria o líder da música. Então Davi está escrevendo para alguém que é da área, que conhece, que entende. Então a responsabilidade de Davi é muito grande. Lembrando, não sei se todos aqui pegaram a primeira live. Primeira live eu falei uma coisa muito importante sobre os salmos, algumas coisas muito importantes de forma geral. É que os salmos são louvores, né? Eles são louvores mesmo.
São devocionais, eles são escatológicos, que apontam para o fim, mas eles também são messiânicos, porque eles apontam para Cristo. Esse aqui tem muita alusão a Cristo, não é o nosso foco aqui. Quando estudarmos os salmos no seminário, aí nós vamos dar essa ênfase. Mas hoje é devocional, é para abençoar o seu dia, para você tomar esse café aí, com esse queijo que está aí na sua mesa, essas frutas, essas coisas maravilhosas. Aí quando você estiver aí comendo esse empadão, esse pastel maravilhoso, meu Deus do céu, tomando aí a sua vitamina, o seu chá, você quer dar dieta, enfim. Aí você vai estar ouvindo esse salmo, essa bênção aqui, que a ideia é devocional. Então, o versículo 1, ele traz muitas revelações. Talvez, se não for o versículo desse texto que traz as maiores e a maior quantidade de revelação, ele, de alguma forma, ele traz muitas revelações. Primeiro, o salmista, no Salmo de número 4, ele nos ensina alguns segredos. Primeiro, começa assim, olha o que diz. Responde-me quando clamo, ó Deus. Ok? Aí você para aqui, se você for no versículo 2, ele fala com os homens. No versículo 1, ele fala com Deus. No versículo 2, ele fala com os homens. O que dá para aprender aqui, pastor André? Que primeiro eu tenho que me queixar com Deus, eu tenho que chorar com Deus, eu tenho que falar com Deus. É Deus que tem que tomar ciência de toda a minha situação, da minha necessidade. Aí você fala assim, mas Deus já sabe de tudo. Eu sei, mas Paulo disse que nós precisamos levar a Ele as nossas petições, a nossa necessidade, as nossas mazelas, nossas demandas, nossos desejos, ok? Nossas guerras. Então, antes de eu chorar com meu irmão, com a minha tia, com meu vizinho, com a minha irmã, com o meu pastor, Deus tem que ouvir de mim. Eu tenho que falar com Ele primeiro. Ele tem que ser o primeiro a me ouvir. E o salmista, ele vai nos revelar isso como um grande segredo de vitória, um grande segredo de conquista. É que o salmista sabia com quem chorar, com quem falar. Porque passar os nossos problemas para alguém que não pode resolver é só dar a chave para alguém entrar na nossa casa. Quando abrimos a nossa vida para quem não deveríamos, fica a questão se aquela pessoa amanhã que está falando da minha vida, se ela é fofoqueira ou se eu falei com quem eu não deveria falar da minha vida. Então, quando eu falo com Deus, eu tenho pelo menos duas certezas. Será eternamente um segredo entre eu e ele, e outra coisa, ele vai no mínimo resolver. E vai mesmo. Mas pastor, eu estou orando por uma causa tem 1 ano, tem 5 anos, tem 10 anos e Deus não me respondeu. Nós vamos ver isso agora aqui, ainda no versículo 1, essa coisa se Deus responde, se não responde, quanto tempo você vai ficar chorando. Está no versículo 1, pastor, eu ainda não enxerguei. Está no versículo 1. Aguarde que eu vou te fazer enxergar isso. Então a grande questão é, com quem eu tenho que me desabafar, chorar? Para quem eu tenho que contar minhas mazelas? Eu não estou falando que você não tem que confiar no esposo, na esposa, no pastor, no líder, na mãe. Não, não é nos pais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vai existir circunstâncias que antes de você ir ao pastor, ir ao médico, ir ao advogado, sabe, ir ao seu patrão para reclamar, fala com Deus primeiro. Lembra de Neemias? Neemias, quando viu a situação caótica, sem, humanamente falando, não tinha saída, ele foi orar. Vai lá em Neemias, foi chorar, foi jejuar. Depois foi falar com o rei, pedir autorização, para pedir carta para poder ir lá. Então, com quem você fala primeiro, define o final da coisa, define qual vai ser o desfecho. Aprenda a falar primeiro com Deus. Acordou de manhã, se nos deixarmos levar pelo hábito, a primeira coisa que nós vamos olhar é o WhatsApp, é o celular, é o Facebook e outras coisas mais aí. Então, se você desenvolver o hábito de primeiro falar com Deus, em oração, em louvor, sabe? Ler a palavra, olha, muda o seu dia, porque às vezes você vai olhar uma mensagem assim antes de você orar, antes de você tomar o seu café espiritual, antes de você ler um texto da Bíblia, que se você estiver vazio espiritualmente, acaba com o seu dia. Vai por mim, acaba com o seu dia, ou pelo menos coloca o seu dia em xeque, tá ok? Outra coisa que eu aprendo aqui com Davi, com o salmista, no Salmo de número 4, é uma outra coisa, o seguinte, é que quem anda, olha, isso aqui, gente, é um segredo da vida cristã, meu Deus, eu sei o que é que eu estou falando. Quem anda na presença de Deus, tá ok? Se você está me ouvindo aí, você repete, pelo menos na mente,
tá ok? Pelo menos não precisa exalar o som, porque de repente está num ambiente aí que não é viável o som agora, nessa hora. Mas enfim, pelo menos na mente, é o seguinte: quem anda na presença de Deus não teme nada na presença dos homens. Não teme. Não temos que temer a homem. Jesus falou isso. Você não tem que temer o homem que mata, tem que temer aquele que mata e lança a alma no inferno. Ou seja, quantas das vezes eu não tenho temor nenhum a Deus, mas eu temo ao homem, eu temo o governo, eu temo o médico, eu temo o advogado, eu temo o vizinho, eu temo A ou B. Temor é uma coisa que nós precisamos direcionar apenas para Deus. Quem anda na presença de Deus não teme nada ao homem. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento muito caótico no Brasil. Crise em todas as esferas que você puder imaginar, desde a política à saúde. Então, nós ficamos tensos, preocupados, analisando tudo, mas temor nós temos ao Senhor. E medo, o medo não pode tomar conta de nós. Já falamos isso aqui em uma das lives aí. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Sabemos que tudo está escrito na Bíblia. Tudo que tiver que acontecer e se cumprir já está previsto na Bíblia. E a promessa maior é que a igreja vai ser guardada. Tá ok? A igreja vai ser guardada pelo Senhor. Então, outra coisa que eu aprendo ainda no versículo 1. Outra coisa que ele fala assim: preservador da minha justiça. Você sabe o que quer dizer isso aqui? O sentido aqui da palavra, que na nossa tradução chega um pouco diferente. O sentido aqui é o seguinte: que ele está clamando ao Senhor, ele está: responde-me quando clamo, ó Deus, tu que és preservador da minha justiça. Sabe o que quer dizer isso aqui? Numa tradução mais facilitada para você, seria o seguinte: ó Deus, me ouve, o Senhor é minha testemunha. Quando ele fala assim, responde, preservador da minha justiça, ele está falando de testemunha. Então, fala assim: Senhor, o Senhor é minha testemunha, o Senhor sabe das minhas necessidades, das minhas laburas, dos meus limites, dos meus inimigos, do que eu tenho passado, das lágrimas que eu tenho derramado. Ele está clamando a Deus como testemunha dele. Ele está falando: o Senhor é minha testemunha, o Senhor sabe do que eu estou falando é verdade. O Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor sabe que eu preciso. Então, você chegar diante de Deus, aclame a Ele como testemunha: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, conhece a minha história, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu quero, o Senhor sabe o que vai alegrar minha alma, minha família, o Senhor sabe o que minha família precisa hoje. Então, isso é magnífico quando você tem Deus como sua testemunha, porque se você me tiver como testemunha, eu posso falhar com você, eu posso errar com você, sim, e vou falhar em algumas vezes. Você pode falhar com outras pessoas. Agora, Deus não. Tenha Deus como sua testemunha. Uma vez que você tiver Ele como sua testemunha, sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar desamparado. Não vai. Outra coisa que eu aprendo ainda no versículo 1, é muito rico, eu estou falando com você, é muito rico. Ele fala assim: pois em minhas angústias tu me deste consolo. Olha que coisa linda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as coisas que você pediu a Deus para te livrar, Ele te livrou? Não. Não, Ele me livrou de todas. Bom, talvez você possa ter tido essa experiência de ter sido livre de todas elas. Não faça confusão quando a Bíblia fala assim, o próprio Salmo fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Esse livrar, na minha concepção, seria o seguinte: eu não vou deixar o André passar nisso, eu vou livrar ele disso. Não é isso que passa na cabeça? Não. A questão ali é o seguinte: muitas são as adversidades, as atribulações, as angústias da vida. Mas quando ele diz assim: mas o Senhor me livra, está dizendo que Ele te mantém, te sustenta vivo. Ele não vai deixar você morrer, mas não necessariamente Ele vai te livrar de passar por aquilo dali. Olha como é que muda tudo. Muda tudo. Porque olha o que ele fala aqui: pois em minhas angústias tu me deste consolo. Deus não livrou ele. Então eu faço uma pergunta a você: já percebeu que tem horas que Deus envia o consolo, mas não te tira da luta? Mas tem hora que Ele te livra. Então haverá momentos na sua vida que tu vai receber o livramento, mas haverá momentos que tu vai receber o consolo. Ah, pastor, eu só quero o livramento. E o consolo? Isso aqui faz lembrar o quê? A cruz, Pai.
não tem mesmo como o senhor passar o cálice? O que Deus respondeu para ele? Nada. Mas Deus, cumpriu. O filho morreu. Depois vem Paulo e fala assim: porque o espírito daquele que ressuscitou a Cristo, olha, o próprio Pai foi lá pegar o filho de volta. Tá ok? Então haverá dias, vocês que estão aí me ouvindo, haverá dias que Deus vai dar livramento, mas haverá dias que Ele vai trazer o consolo. Olha o que o salmista está falando: Senhor, eu sei que o Senhor é minha testemunha, e nas minhas angústias o Senhor tem estado comigo, porque testemunha é presente. E o Senhor não tem me deixado faltar o consolo, porque o mesmo Davi, é isso aí, pastor Walter, ele não livrou da cova, ele livrou na cova, que é diferente. Não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas guardou eles lá. Tá ok? Não livrou Paulo do naufrágio, mas não deixou ele morrer lá em Atos dos Apóstolos. E por aí se vai. Tá bom? Então o que acontece na sequência aqui? É que o salmista, quando ele fala aqui de consolo, gente, o que está na cabeça dele, na mente dele, que é uma palavra do hebraico aqui, que ela traz uma ideia de um exército, presta atenção, um exército encurralado, como se fosse num beco, que não tivesse saída, e que de repente as montanhas e as rochas se fendessem e a segurança entrasse por aqui. É isso que está na cabeça dele, quando ele fala assim: o Senhor está me trazendo, o Senhor me deixa o consolo. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor não me livrou, mas também não deixou eu passar sozinho. Isso é bom demais. Aí você fala assim: mas pastor André, e hoje na nova aliança? Na nova dispensação, na dispensação da graça? Na dispensação da graça? Quer uma palavra? Ok. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você precisa crer. Ele está aí. Você pode assistir no carro, no escritório, na rua, na varanda, em casa, debaixo do lençol, no banheiro, lavando louça. Ele está aí. Aí ele segue dizendo assim: tu se compadece de mim. Você tem noção o que é Deus se compadecer de uma pessoa, de um ser humano? Você tem noção o que ele se compadecer? Vamos avançar? Porque eu quero que essa live fique bem curta, tá ok? Bem curta para você depois compartilhar, pegar o link aí, mandar para um amigo no WhatsApp, no grupo no WhatsApp. Você manda o link, a pessoa clica, ela já entra no Face aí, para ela poder ser abençoada. Aí eu não vai dar para falar do salmo todo, eu vou destacar aqui também o versículo 5. É o versículo 5, ele fala assim: olha que coisa linda, olha que coisa linda aqui. Oferecerei sacrifícios de justiça. Olha o que o salmista está dizendo aqui, gente. Eu comecei falando que esse salmo é conhecido como Salmo da Noite, para você ler ele próximo ao deitar, quando você estiver jantando ou lanchando, está se preparando para deitar. Aí você recita o Salmo 4, vai lá no Salmo 4 e dá uma lida nele, sabe? Finalzinho da tarde, finalzinho da noite. Olha aqui. Pastor, o que é esse sacrifício de justiça? Eu vou te revelar algo aqui agora que vai tocar em você. Eu sei que vai tocar em você. O sacrifício de justiça, ele fazia parte de outros dois sacrifícios. Então eram pelo menos aqui, tem mais outros tipos de sacrifício, tá? Mas eu vou resumir aqui, 3 tipos de sacrifício. Você tinha aqui, esse aqui que ele está falando é o sacrifício de justiça. Então você tinha sacrifício de justiça, sacrifício de louvor e sacrifício de ações de graça. Agora você vai ter que entender. Como é que está o som aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? O pastor Walter colocou que está sem som. Vê se é todo mundo aí ou se é só o aparelho do pastor aí. Dá um ok aí. Tá chegando som aí? Missionária Giovanice, missionária Solange que está conosco aí. Tá chegando som aí? Me dá um ok para mim continuar aqui. Tá ok o som aí? Alguém deu um ok aí? Então tá ok. Pastor Walter, ora pelo teu celular aí, põe a mão nele, liberta essa máquina. Daqui a pouco eu vou estar com o pastor Walter. Já, acabar aqui nós vamos estar juntos. Então o seguinte é isso, pessoal. Olha,
Então você tinha sacrifício de ação de graça, sacrifício de louvor, sacrifício de, esse que ele está falando aqui, de justiça. Tinha outros, como eu falei, mas eu queria só focar nesses três aqui, porque eu vou te ensinar algo aqui maravilhoso. O que é esse sacrifício aqui de justiça? Esse sacrifício de justiça é quando alguém te calunia, te vende, mente a teu respeito, fala mal de você, te dá um prejuízo, te dá uma volta, como diz aí a gíria, quando alguém, sabe, comete algum dano contra a pessoa, contra você, contra a sua família, tá ok? E aí como que você faz um sacrifício de justiça? Pastor, eu quero aprender, então você vai aprender agora, tá ok? Você vai aprender agora, isso aqui é um mistério, tá bom? Isso aqui é um dos mistérios da vida cristã prática, da vida prática cristã. Isso aqui é um dos mistérios. Tá chegando por aqui um chá, um café, não sei o que é. Misericórdia, o negócio é bom demais. Então, olha só. Pastor, eu quero conhecer esse sacrifício de justiça que eu quero praticar. Você quer praticar? Quero. Então, eu vou te ensinar. O que é um sacrifício de justiça? Eu falei agora, quando você é vendido, é traído, falam mal de você, sabe? Dá um prejuízo na sua casa, na sua família, no teu ministério, na tua pessoa, na tua moral, sabe? Aí como que você oferece um sacrifício de justiça? Como que você oferece? Você, lembra de Isaías que disse que Jesus seria como ovelha muda levada ao matadouro? Você não reage. Você não afronta também. Você não paga com a mesma moeda. Você aceita a dor, aceita o prejuízo. Você vai chorar aqui, porque no versículo 4, no versículo 4, ele deixa isso claro. Então, pega isso aqui. Alguém falou de você, te vendeu, na empresa, na família, na igreja, na comunidade. Sabe o que você faz? Tem um louvor muito antigo, se você for crente raiz, você vai lembrar. Deixa eu ver se eu lembro a letra, assim. A melhor oração é amar. A melhor. Eu acho que é a melhor ou a maior. Eu acho que é a maior. A maior oração é amar. A maior ou melhor. Aqui nesse contexto está quase a mesma coisa. Então, o que é sacrifício de justiça, pastor? Sacrifício de justiça é que no versículo 2 estão rebentando com Davi. Versículo 2 estão destruindo a vida dele. Versículo 2 ele está dizendo assim, eles estão agindo com falsidade comigo. Eles estão me traindo, no versículo 2. Aí no versículo 5 ele fala assim, mas eu vou oferecer sacrifício de justiça. O que é isso? É aceitar o prejuízo, é engolir seco, é ficar calado. Tá me entendendo? É isso, ó. O mestre Bruno, já falei isso em várias lives aqui. Mestre Bruno é um grande mestre que eu tive e tenho até hoje, que mestre é mestre. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho mais o prazer de estar muito perto dele fisicamente. Mas eu caminhei 4 anos com ele na faculdade. Isso em 2006, 2007, 2008, 2009. Ele falava uma frase diariamente para nós. Ele falava assim, quem reage... Não, primeiro ele perguntava, Jesus reagiu a alguma afronta? Aí nós falávamos, não. Aí ele falava assim, quem reage a uma afronta está demonstrando ser digno dela. Pastor, como que eu reajo a uma afronta? Sacrifício de justiça. O que é sacrifício de justiça que está em Salmo 4, 5? É você segurar contigo, meu. Assume esse prejuízo, assume essa perda, tá ok? Libera o perdão. Antes da pessoa vir a você, você diz, Senhor, eu estou liberando perdão. Espírito Santo, isso não vai criar raiz de amargura aqui em mim, não. Eu falei que vou falar sobre raiz de amargura naquela série que eu vou fazer sobre psicoteologia. Não. Tem uma outra série. Enfim, então você vai liberar o perdão para que a amargura não crie raiz, porque se criar raiz vai crescer. Aí você vai colher frutos muito amargosos, tá bom? O fruto do não perdoar, ele amarga muito. Não te aconselho fazer isso, tá ok? Então o que é fruto de justiça? É isso aí. Aí eu falei sobre sacrifício de justiça, eu falei sobre outra aqui, cadê? Ação de graça. O que é ação de graça? A igreja aprendeu errado, creu errado,
ensine errado e pratique errado. O que é ação de graça? Já sei, pastor. Eu estou precisando de uma cura, de uma porta de emprego, um casamento, uma solução na justiça, e quando isso se resolve, eu vou lá e faço um culto de ação de graça. A igreja faz isso. Está errado. Antibíblico. Está errado. O que é ação de graça? Ação de graça eu coloquei aqui, ó. É quando você tem um desafio. Como eu falei aqui, você tem uma cura, você precisa de uma causa na justiça resolvida, você está procurando um emprego. O que é ação de graça? Você precisa oferecer uma oferta antes. Porque é essa oferta que é a chave, que vai abrir o negócio, que vai dar o acesso. Tá ok? Ação de graça é ato de fé. Não é de gratidão simplesmente como falam aí. Ah, gratidão é fé quando você faz antes, gratidão quando faz depois. Aonde está escrito isso? Qual é o dicionário? As pessoas desenvolvem conceitos e repassam, ensinam e isso vira uma doutrina. O que é sacrifício de justiça? É isso que eu falei. É você engolir a seco. É engolir sapo, mosquito e às vezes jacaré. E jacaré não dá para comer de uma vez só. Tem que cortar e comer todo dia um pedacinho. Tem pessoas que você vai ter que engolir no bom sentido da palavra, vai ter que refazer o caminho, porque você tem que viver, conviver. São pessoas que você vai ter que estar tendo encontro com elas. Trabalho, por exemplo, você vai pedir conta? Ah, estou sendo perseguido, vou pedir conta do trabalho. O que é isso? Não se pede conta do trabalho que está sendo perseguido. Jesus foi perseguido, foi vendido, foi preso, foi tudo que você pode imaginar. Ele não pediu conta do ministério dele. Pelo contrário, ele cumpriu o propósito. Você não sabe qual é o propósito de Deus com você naquele lugar. Tá ok? Então, quando acabar o tempo, Deus vai te tirar. Porque as pessoas ficam assim, ai, Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Aí Deus abre. Só que Deus não dá a chave daquela porta que ele abriu para a pessoa. Porque ele conhece o estado emocional dela. Ele conhece o estado emocional dela. Aí o que vai acontecer? Ela se aborrece, junto com mais 2, 3 lá, já fica contra o patrão. Ela mesmo quer fechar a porta. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa chave? Se Deus abriu a porta, quem tem que fechar é ele. Vai a ele. Deus, ó, aquele trabalho está trazendo esse problema para mim, esse dano para a família, esse dano para minha saúde emocional. E assim, se o senhor puder fechar essa porta, fecha. Porque fica assim, Deus abre, a pessoa vai lá e fecha. Aí daqui a pouco ela, Deus, agora preciso que o senhor abra uma porta. Aí Deus abre outra, ela vai lá e fecha. Tem pessoas que ela tem uma chave, mexe, que fecha tudo quanto é porta que aparece na vida dela. Tá ok? Então, vamos caminhar aqui para fechar. O que é o sacrifício de ação de graça? É aquele sacrifício que você precisa de uma bênção, precisa de uma vitória. O que você faz? Você vai lá e faz um depósito na poupança celestial. E quando eu falo depósito aqui, pessoal, fica livre aí que não está na minha cabeça aqui dinheiro. E se você tem problema de falar com dinheiro, você se liberta. Você vai orar. Se você tem problema de falar sobre isso, de ouvir sobre isso, embora não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa oferecer alguma coisa a Deus. Tá ok? Você precisa doar, fazer alguma doação, alguma oferta, que seja de tua vida, que seja um louvor. Faça alguma coisa, mas faça antes. Isso é sacrifício de ação de graça. Aí tem outro que eu coloquei aqui, sacrifício de louvor. Quando você vê sobre sacrifício de louvor na Bíblia, você sabe o que é? Não é a ação de graça que é feito antes, e não é o sacrifício de justiça que é você tolerar. O sacrifício de louvor é aquele sacrifício que eu preciso fazer em meio ao caos, em meio à desgraça, em meio à pandemia que está aí, em meio à sem saída que nós estamos no Brasil. Os homens que nós colocávamos esperança na saúde, na justiça, nos ministérios, uns estão saindo, uns estão pedindo para sair, outros estão sendo dispensados, e aí fica o Brasil dividido. Não seria melhor isso, não seria melhor aquilo, e aquela discussão, aquela confusão, todo mundo já se acha expert no assunto, todo mundo já dá sua opinião. Se eu fosse presidente eu fazia isso, Então quando a coisa estiver caótica em casa, no ministério, no relacionamento, na vida profissional, vida financeira, então quando as coisas estiver tudo desgraçado, sem saída, o que Deus quer da igreja? Fique atento nisso, não se perde nesse meio não. Não vai para as redes sociais dar sua opinião, não, eu acho que o Moro, eu acho que o presidente, eu acho que... Guarda a sua língua, guarda a sua cabecinha, entendeu? Bloqueia sua mente e ofereça nesse momento que nós estamos vivendo o que Deus quer da nossa nação, o que Deus quer da igreja dele no Brasil. É um sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor, pastor? É quando você está em meio a uma situação que não tem saída, que você olha e fala assim, agora é sentar e esperar a morte. Então quando a coisa apertar,
Nesse momento você precisa se levantar e começar a cantar, começar a adorar, começar a orar, ler a Bíblia, convoca o povo para orar, convoca o povo para cantar, liga para 2, 3 amigos, vamos orar junto, vamos fazer uma chamada no WhatsApp aqui, eu mais 3, aí você ora, ele ora, eu oro, um libera uma palavra, o outro libera um louvor, o outro, é o que Paulo falou, quando vocês se juntar, que haja louvor, que haja salmo, que haja oração, haja palavra, é isso que Paulo está falando. Então o que é sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é aquele sacrifício que você oferece em meio à guerra, em meio ao momento que não tem saída. E é esse sacrifício que Deus está pedindo hoje para o Brasil, que Deus quer hoje da igreja, que Ele quer de mim. Como é que eu estou acordando? Eu estou acordando perturbado? Eu estou dormindo perturbado porque as pessoas estão perdendo o sono. Eu ainda estou atendendo mesmo à distância na área da psicanálise. E ontem mesmo chegou uns casos para mim que eu falei, Jesus do céu, as pessoas estão todo mundo enclausulado, o dinheiro acabando, o dinheiro de ninguém sai. Alguns foram dispensados sem direito a receber nada. Aí houve do chefe da Caixa Econômica que não tem dinheiro para pagar. O meu não foi aprovado, eu estou em análise. O mingau da criança acabando, o Danone acabou, a fruta não tem, o biscoito não tem. Meu pai do céu, o que vai acontecer? O que Deus quer com isso? Deus quer matar minha família? O que Deus quer com isso? Ele quer de você um sacrifício de louvor. Faça um sacrifício de louvor hoje. Hoje, agora. Aí, agora, quando acabar essa live. Não é sacrifício de jejum, de pegar dinheiro e dar para alguém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, entrega a tua alma para Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui, recebe meu louvor, minha adoração. Eu vou cantar. Coloca um louvor no YouTube aí bem alto. Ou pega a sua harpa cristã, o seu cantor cristão, seu caderno de corim. Pega um pandeiro. Não tem pandeiro, pega uma panela em casa. As pessoas fazem panelaço contra político, outros fazem panelaço apoiando político, faz um panelaço com a sua família, pega um prato, pega uma panela, pega eu lembro que eu pequeno ensaiando bateria com garfo, com faca, com colher na cozinha, botava as panelas da minha mãe assim e ficava tocando. Então faça isso, reúne a sua família, fala assim, hoje vai ter um panelaço, é o sacrifício de louvor, nós vamos adorar a Deus aqui, Deus vai mudar a situação do Brasil, aguarda isso, Deus vai mudar a situação do Brasil, Deus vai virar essa situação no Brasil. Mas Deus está agindo, pastor. Não, Deus ainda não está agindo. Claro, de uma certa forma ele está agindo, ele não está parado, ele está aguardando, eu sei disso. Mas quando chegar o momento da ação de Deus favorável para a igreja, para aqueles que Ele salvou, vocês vão ver, vocês vão lembrar dessa live, vocês vão lembrar do Salmo de número 4, versículo 5, do sacrifício de justiça, sacrifício de ação de graça, sacrifício de louvor. Você que chegou agora, ou você que vai pegar a live no meio do caminho, eu te aconselho, pega essa live do começo. Eu estou falando rápido, porque eu não quero que ela fique longa, que eu sei que você tem muitas atividades durante o dia, eu sei que você tem outras lives de outros pastores, outras igrejas que vocês gostam de assistir, eu também. Então eu quero ser muito, muito sucinto, eu estou falando muito rápido aqui, mas pega ela do começo, para você entender sacrifício de ação de graça, sacrifício de louvor e sacrifício de justiça, tá ok? Deixa eu caminhar para fechar aqui. Ah, sim, aí tem um negócio aqui que eu anotei, meu pai do céu. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais porque eu sou da área da música, eu toquei durante um tempo. Na verdade eu tentei aprender, não aprendi, e Deus falou, coitado meu filho, sai daí, vem para a palavra. Aí na palavra eu estou aprendendo, estou crescendo, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Salmo 4, versículo 5, oferecerei sacrifício. O que é isso aqui? Ele poderia falar assim, vou pegar minha harpa, olha só, eu vou pegar minha harpa e vou tocar para o Senhor. Não, não é isso que está acontecendo aqui. Vou pegar minha bateria, eu vou tocar, vou pegar o meu sax e vou tocar. Não, o título dessa live que eu coloquei, Café com Salmos, tá assim, sacrifício, olha, tá assim, na verdade, é instrumento, entre parênteses, tá assim, que eu coloquei, deixa eu lembrar aqui, instrumento, objeto e instrumento, pessoas. O que acontece? Quando você pega uma bateria, um teclado, uma guitarra, qualquer instrumento, um sax, você pegou, por exemplo, você pega um sax, vamos lá, aqui ó, você pega um sax para tocar, qualquer instrumento, bateria, guitarra, qualquer instrumento, você pegou um instrumento para tocar, se você for tocar para Deus, se você for adorar a Deus, aquele instrumento ali, ele não passa de um objeto, ele só é um objeto. Pastor, então o que é o instrumento? Eu pensava que a bateria era um instrumento, mas não para adorar a Deus. Por quê? Porque se a bateria fosse exclusiva para adorar a Deus, ela não poderia ser tocada em outro segmento, na macumba ou na vida secular, para simplesmente profissionalmente ganhar dinheiro. Não. A bateria é um instrumento. Agora, quem vai usar ela é que vai decidir para onde que vai o som dela. O sax é um instrumento, mas é um instrumento objeto. Quem vai tirar o som do sax
é que vai decidir para onde vai aquele som, se vai adorar o capeta, se vai adorar Deus. Essa que é a questão. O que eu estou enfatizando aqui? É que Deus não está atrás de instrumento ou objeto. Deus não quer saber se é o sax que você vai usar, se é a bateria, se é o tamborim que Miriam usou. Não é isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado aqui, procurando aqui, instrumento objeto. Deus está procurando instrumento pessoa que ele quer usar. Lembra de Jesus? O meu Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a palavra. Então assim, pastor, mas eu não sei tocar nenhum tipo de instrumento. Não tem problema. A questão aqui, olha, ele não está falando assim, eu vou pegar uma bateria e vou tocar. Olha o que ele fala: eu oferecerei sacrifício. Eu sou o instrumento. Se você pode e sabe e consegue, escreve aí nos comentários, põe assim: eu sou o instrumento. É você que é o instrumento. Ué, pastor, a bateria é eu que toco. A bateria é um instrumento objeto, mas eu que sou um instrumento pessoa. Se a bateria é eu que toco nela, quem é que me usa então? Se eu uso a bateria, quem é que me usa? Deus quer fazer de você um instrumento para esses dias. Ele quer tocar em você, ele quer se relacionar com você, ele quer ter intimidade com você. Lembra daquele louvor? Aquele louvor é demais, eu gosto muito. Hoje eu vim te procurar naquele lugar, quando você me chamava de pai. Deus está com saudade. Eu estou usando aqui expressões humanas, você entende, né? Deus está com saudade. Quanto tempo que nós não entramos no ambiente, não fechamos a porta e falamos assim: Senhor, deixa eu te falar uma coisa, agora é eu e o Senhor aqui, vamos bater um papo. Como é que o Senhor está me vendo? Será que eu estou afinado? O instrumento tem que afinar. Deus, será que eu estou afinado? Como é que estão essas cordas aí? Como é que está a tecla do piano? Fala, como é que está o coro da bateria? Bate um papo com Deus, porque Ele quer fazer de você um instrumento. Você é humano, o instrumento que Deus usa é humano, Ele não usa sax. Não, Davi, quando tocava lá a sua harpa, o espírito saía de Saul. É verdade, só que tem um detalhe: tinha muitos outros tocadores de harpa na época. Por que só quando Davi tocava? Pegou agora? Por que só quando Davi tocava? Por que outros não? Vai ler lá, quando o servo de Saul falou assim: olha, eu conheço um que toca bem, o cabo é bom, tá ok? Pastor Walter colocou aí: eu sou o instrumento. Eu sou o instrumento é você. Pastor, eu nunca fui na escola de música, eu não sei o que quer dizer harmonia, melodia e ritmo, eu não sei o que quer dizer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, escala pentatônica, escala... Esquece tudo isso, não é disso que o texto está falando. Deus está falando assim: Giovanice, missionária, quem mais está aí? Pastor Walter, todos que estão aí. Pega isso aqui, é isso aí, Giovanice, eu sou o instrumento teu, Senhor, usa-me como tu queres. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a pegada. Tem um louvorzinho aí, um louvorzinho não no sentido de diminuir, tá, pessoal? No bom sentido da palavra. Tem um louvor que diz assim: quando ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. Eu sei que o sentido desse toque é no sentido de tocar, né? Dar um toque. Mas põe tocar instrumento aí. Deixa Deus te usar. Vamos fechar? Vamos fechar aqui. Você lembra que eu estou falando aqui, que ele está falando assim: oferecerei sacrifício? Por causa de quê, pastor? Que Deus não está atrás de bateria, sax, guitarra, contrabaixo. Deus está atrás do instrumento, imagem e semelhança dele. Por quê? Lembra de Romanos capítulo 12? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso instrumento em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Agora, eu estava lendo, acho que era Romanos, esses dias, que ele falou, Paulo está dizendo para eu não colocar os membros do meu corpo como instrumento do pecado. Pessoal, hoje à noite, hoje é sábado, hoje à noite, às 19 horas, eu vou estar lá na igreja do pastor Peixoto, Giovanice, na sua igreja aí, presidida pelo meu paizão, pastor Peixoto, vice-presidente lá, pastor Josué. Tem um evento dos jovens lá, vai ser transmitido no meu WhatsApp, no meu Facebook, vai ser transmitido em outras, na página da igreja, outras coisas. Eu vou estar falando sobre santidade.
Santidade. Eu devo passar por esse texto aqui de Romanos. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ó, sacrifício o quê? Vivo. Peraí, eu te faço uma pergunta. O sax tem vida? Ele fala, ele não anda sozinho? A bateria tem vida? Não, então. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Por que, pastor Fábio Peixoto chegou aí agora? Por que em sacrifício vivo? Porque o instrumento é vivo. Ah, vou tomar um café aqui, você não fica com inveja não. Sacrifício vivo. Tá ok? Agora eu fecho aqui, agora eu caminho para fechar aqui. Deixa eu te dar um conselho que eu vou falar mais tarde. O pecado é inútil. Eu poderia te explicar isso no versículo 3 e no versículo 4 do Salmo 4. Salmos 4, eu poderia te explicar a inutilidade do pecado, no versículo 3 e 4. Mas como eu quero fechar essa live agora, e também tem um pouco a ver com o que eu vou falar mais tarde, se você tiver folgado, mais tarde você me assiste aí, eu vou falar sobre a inutilidade do pecado. O pecado, ele não só desgraça não, ele é inútil, E tudo aquilo que é inútil, eu vou te dar um conselho. Fica fora, fica longe, não vai te levar a lugar nenhum não, só a desgraça, tá ok? Salmos, aí eu vou fechar aqui agora. Salmos, versículo 7, versículo 8. Salmos 4, versículo 7, 8 diz assim: Ó Senhor Jeová, trouxeste de volta ao meu coração a tua alegria. Opa, para quê? A alegria do Senhor, ela não é passageira. Você não pode ser aquela pessoa que está em análise, você está triste. Foi aprovado, você está alegre. Mas chegou no banco, o dinheiro não estava lá, você ficou triste. No outro dia te ligaram, ou você ligou para o 111 e ficou alegre. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que lá em João escreveu que Jesus falou que ele daria uma alegria à sua igreja, que a igreja nunca mais ficaria triste. Tá ok? Então o Salmo 7 diz assim: o Senhor trouxeste a minha alegria. Essa alegria que você tem precisa ser a que Deus te deu, oriunda, nascente, raiz em Deus. Tá ok? Precisa ser raiz em Deus. Muito mais do que a deles que ele está se referindo aqui, é dos inimigos dele, do versículo 2. No tempo da sua colheita, quando abundam em vinho e em azeite. O que ele está falando? Senhor, eles só se alegram na época da colheita. Só na época que eles têm o vinho, que eles têm o azeite, que eles fazem as colheitas. A alegria que o Senhor me deu, não. A que o Senhor me deu é eterna, é permanente, é contagiante, é transbordante. Olha o que ele está falando no versículo 7. Por Davi está transbordando de alegria, não alegria de interesse porque ele teve alguma colheita, não. Como ele está transbordando de alegria, agora você vai matar uma charada aqui, você vai largar remédio, vai conhecer quem precisa de remédio, depende de remédio para dormir, para descansar, para relaxar. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra profética aqui para a tua vida. Eu libero essa palavra profética para você e para quem mais você conhece. Compartilhe essa palavra para a pessoa saber que no Salmo 4, versículo 7, Davi está transbordando uma alegria que vem de Deus. Por isso, no versículo 8, ele diz assim: em paz me deitarei. Por isso que eu disse que esse aqui é o salmo da noite. E logo eu durmo. Tem pessoa que ela deita e ela rola para lá, rola para cá, ela vê espírito, vê anjo, vê sombra, vê cabeça, vê mula sem cabeça. Um dia ela vê a cabeça da mula, outro dia ela vê a mula sem a cabeça. Ela fala, essa mula deve ser daquela cabeça. Aí ela vê sonhos, pessoas chamando, barulho de italiano na cozinha, fazendo barulho, pessoas batendo na janela, alguém querendo abrir a porta. Gente, tem pessoas que é perturbada. Aqui ó, em paz me deitarei. Olha a confiança, ele ainda não estava deitado. Ele falou assim: eu sei que quando eu deitar, eu vou deitar em paz. E logo, vai ser muito rápido. E logo dormirei. Em paz. Olha isso aqui. Porque só tu, Senhor Jeová, me faz habitar seguro. Mas a alegria do versículo 7 contagiou ele, que criou assim uma espécie de uma capa, de uma proteção, uma película, que ele falou assim: ai, o Senhor me faz estar seguro no Senhor. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. Eu preciso fechar aqui. Puxa vida. Gente, eu vou parar por aqui. Eu tento fazer uma live de manhã de 10 minutos, 15 minutos, 12 minutos. Aí eu acordo e falo, não, hoje vai ser 10 minutos, hoje vai ser 10 minutos. Mas aí dá isso tudo aí, ó. Mas eu tenho muita coisa que eu anotei, que eu rabisquei, que eu separei, muita revelação. Não perde não, mais tarde eu vou estar de novo por aqui. Não sei que hora exatamente eu vou entrar no ar, mas acho que é algo em torno de 7, 7 e meia. Eu vou falar sobre santidade. O tema lá
o tema lá que foi proposto é santidade na pós-modernidade. É possível? É um tema bastante propício, né, para os dias de hoje. E amanhã é domingo, amanhã não tem live Café com Salmos. Amanhã é EBD nas suas igrejas. Eu também vou transmitir aqui, mas vou transmitir 9h30. Não será 7 horas. Amanhã 9h30 nós entramos em ação. Depois nós vamos distribuir a ceia nos lares e vamos ministrar online. Todo mundo vai participar conosco e vai ser uma maravilha, tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e fazer uma oração para abençoar a sua família. Pai, muito obrigado. Eu te sou grato, Senhor. O Senhor tem sido benevolente, tem sido fiel, maravilhoso, complacente, misericordioso, gracioso. Enfim, nós só temos a agradecer. Eu quero te agradecer porque eu tive uma noite maravilhosa. Mais uma vez essa noite eu provei isso. Eu deitei e me perdi no espaço físico. E já não sentia mais onde eu estava deitado, porque logo eu peguei no sono. Porque a tua paz, que Paulo disse, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma. O teu filho, ao entrar nesse mundo, foi profetizado que ele seria o príncipe da paz. O príncipe da paz é o cabeça da igreja, é o noivo. Então eu desfruto dessa paz. Embora o dia pode ser turbulento, as adversidades, as mazelas, as situações que nos cercam durante todo o dia. Mas a minha cama é um altar sagrado. Quando nós se deitamos, Senhor, que paz que o Senhor traz ao nosso coração. Eu quero pedir por essas pessoas que dependem de remédio, dependem de terapia, dependem de som, dependem de luz ambiente, dependem de contar história para dormir. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as almas aflitas com toda essa pandemia, as notícias políticas, notícias de saúde, tudo coisa ruim, tem tirado o sono, tem de alguma forma atribulado, Senhor. Os corações, as almas têm andado abatida. Eu abençoo cada lar, cada casa, cada ministério, cada cama, Senhor, cada leito. Eu abençoo em nome de Jesus. Toma a vida do nosso presidente da República nas tuas mãos, os nossos ministros, toma o nosso governador nas suas mãos, os prefeitos, toma os pastores que estão na linha de frente, os médicos, Senhor, os militares, enfim. Toma aqueles que não podem ficar em casa, o pessoal do comércio que tem que ir para a rua, guarda a vida deles, guarda a minha vida também, que após essa oração eu estou saindo para trabalhar. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de todos quantos estão nessa live, que passaram por aqui, que vão assistir em outro momento, que eles possam ser tocados por essa palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado. Gente, fica com Deus, tenham todos aí um bom dia. Eu vou encontrar o Valtão agora, que nós vamos trabalhar lá na igreja, vai ser uma bênção. Estamos voltando aos poucos aí devagar. Deus está nos dando graça. Deus te abençoe. Segunda-feira, 7 horas da manhã, Café com Salmos. Está uma maravilha esse café, amém?